Você sente que a sua memória ela está falhando de vez em quando, você está esquecendo das coisas, não está conseguindo se concentrar muito bem, fica um pouco disperso? Pois no vídeo de hoje eu vou falar de 10 vitaminas e minerais que ajudam bastante na nossa memória e no final do vídeo eu vou dar 5 dicas de hábitos muito valiosos que todo mundo deve seguir todos os dias para melhorar muito a memória e prevenir Alzheimer no futuro. Então fica até o final desse vídeo, já se inscreve no canal, curte o vídeo que me ajuda muito e bora começar! Como que funciona então a nossa memória? Isso é um tema extremamente complicado, que a gente não sabe exatamente 100%, tem muitas variantes que influenciam na nossa memória, então eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem simples, pulando um monte de etapa, mas só para ficar um pouquinho mais didático. A nossa memória ela é dividida basicamente em dois grandes pilares. A memória de curto prazo, que é aquela que você absorve rápido, lembra um pouquinho e daqui a pouco esquece, e a memória de longo prazo. A de curto prazo, ela é influenciada por 3 fatores principais. Se você tiver bem esses 3 fatores, você vai gravar muito bem todas essas memórias de curto prazo. Quais são esses 3 fatores? O primeiro é a concentração. Por exemplo, alguém te pergunta que horas são, você olha no relógio e fala, são 4 e 5, mas você não se concentrou. Você só olhou, virou, falou 4 e 5, beleza. Daqui a 5 minutos alguém te pergunta de novo, aí o que você faz? Olha de novo no relógio. Se você tivesse se concentrado, olha, são 4 e 5, beleza, são 4 e 5. E aí daqui a 5 minutos alguém te pergunta de novo, você já ia ter uma noção e ia falar, deve ser uns 4 e 10. O segundo pilar, além da concentração, seria você ter algum sentimento relacionado a essa memória. Pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim. Se tiver qualquer sentimento, essa memória ela vai consolidar com mais facilidade. Por exemplo, um sentimento muito bom. Você se formou, recebeu lá aquele canudo, teve uma festa e tal. Você nunca mais vai esquecer. Foi um momento muito bom, muito gostoso para você, então aquilo ali vai ficar gravado. E um momento ruim, por exemplo, alguém te distratou no trabalho, foi grosso contigo, te deixou numa situação constrangedora, você também nunca vai esquecer daquele evento, porque houve um sentimento envolvido. E o terceiro pilar seria gerar alguma associação, como se fosse uma regra mnemônica. Por exemplo, energia biodegradável, a gente chama de energia verde. Verde vem de natureza, então deve ser limpa. Então é energia limpa. Entendeu? Gerar umas certas associações também vai ajudar bastante na memória de curto prazo. E aí como é que funciona? Você teve essa memória de curto prazo, agora o seu corpo, o seu cérebro, né, ele vai definir se essa memória ela vai ser armazenada e você vai tê-la por um longo prazo, ou se simplesmente você vai esquecer. Você teve aquela memória por algumas horas ou dias e depois esqueceu. E aí como que a gente consolida a nossa memória para sempre, assim, ou por um período muito longo? Existe uma região no nosso cérebro chamada hipocampo, que é a região onde é armazenada essas memórias. E essa região ela sofre influência de vários fatores ambientais, nutrição, hidratação, estresse, etc. e tal. E o mais importante é o sono. A nossa memória de longo prazo ela é consolidada durante o nosso sono. Então a gente tem que ter um sono de qualidade para preservar essa memória por mais tempo. E quais são as vitaminas e minerais que ajudam na nossa memória? Existem um monte de vitaminas e minerais que contribuem para a nossa memória, mais de 20, mas eu selecionei aqui as 10 principais. Hugo, então se existem milhões, não é muito mais fácil todo dia eu pegar um multivitamínico desse de farmácia, um polivitamínico, tomar e resolveu? Infelizmente não. Os estudos eles mostram que esses polivitamínicos eles têm concentrações altas de várias vitaminas e minerais, mas quando a gente ingere isso, grande parte disso não é absorvido pelo nosso corpo, porque a concentração está muito alta, e a parte que é absorvido, grande parte também não é utilizado, porque às vezes seu corpo já tem um estoque suficiente, ele absorve aquilo, vê que não precisa, e aí excreta, ou na urina ou nas fezes. Então, literalmente, você está pegando seu dinheiro e está jogando no vaso. Então, como que você deve ingerir as vitaminas e minerais? É na alimentação. Você basicamente tem que comer uma alimentação assim balanceada, com bastante legumes e verduras, e aí você vai ter a quantidade necessária de vitaminas e minerais que você precisa. E é sempre bom marcar um médico também para fazer um check-up completo, dosar essas vitaminas no exame de sangue e ver se você não tem deficiência de nenhuma delas que pode estar prejudicando a sua memória. Eu vou listar aqui para vocês uma tabelinha de 10 vitaminas e minerais. E aí eu vou listar os principais alimentos que contêm essas vitaminas e minerais. Vocês vão notar que a grande maioria dos alimentos, eles são legumes e verduras. Então assim, se você inserir esses alimentos naturais na sua dieta, independente de qual seja, você já vai ter um nível de vitamina bom.
Então coloca aí qualquer legume e verdura todos os dias em alguma refeição sua. Isso aí vai te dar um benefício enorme a longo prazo. Então vou deixar aqui a tabelinha só para vocês darem uma olhada. Bom, então finalmente vamos falar dos 5 hábitos que todo mundo deve seguir no dia a dia para ter uma memória boa e evitar Alzheimer no futuro. O primeiro hábito a gente já até conversou, que é ter uma alimentação saudável. Então, só de você dar uma diminuída nos alimentos processados, aqueles enlatados, industrializados, e aumentar um pouco os alimentos naturais, legumes, verduras, ovos, você já vai melhorar em muito a sua memória. O segundo hábito seria fazer exercício físico regular. Então, quem faz exercício físico regular, pelo menos 3 vezes por semana, aumenta muito a quantidade de algumas endorfinas no nosso organismo, melhora a memória, melhora o fluxo sanguíneo cerebral, melhora a concentração. Então, os benefícios são excepcionais. O terceiro hábito a gente já até comentou um pouco. Lembra que para você consolidar sua memória para longo prazo você precisa dormir bem? Então, o terceiro hábito seria melhorar a qualidade do seu sono. O ideal é dormir entre 7 e 9 horas todos os dias. Se você não está conseguindo isso, ou se você está conseguindo um sono longo mais picotado, aquele sono que você acorda toda hora, vive estressado, levanta muito para ir no banheiro, vale a pena procurar um profissional de saúde para te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. Isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida e a sua memória a longo prazo. O quarto hábito seria reduzir o estresse e a ansiedade. Isso assim parece muito óbvio, mas na prática é extremamente difícil. Todos nós temos uma vida muito corrida, estamos sob muito estresse, muito julgamento de outras pessoas, então a nossa mente não para. E isso é muito ruim, porque o estresse aumenta a quantidade de cortisol, GH, adrenalina, e são hormônios que diminuem a memória, deixam você sempre estressado, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Então a gente tem que aliviar o estresse. Se você é muito ansioso, o ideal seria procurar um profissional da área da saúde para te ajudar também. Um psicólogo, um clínico, um psiquiatra, para ver o que está acontecendo e ver o que ele pode te ajudar. E o último hábito seria descobrir coisas novas. O nosso cérebro, ele toda hora que ele descobre coisas novas, aumenta a plasticidade neuronal. Isso é muito bom para preservar o nosso cérebro a longo prazo. Então, se você tem sempre aquela mesma rotina, sempre faz as mesmas coisas todos os dias e nunca muda, isso a longo prazo não é muito interessante para o nosso cérebro. Então, tenta fazer sempre pequenas coisas diferentes no dia a dia. Por exemplo, hoje eu vou comer com a mão esquerda, hoje eu vou escovar o dente com a mão esquerda, hoje eu vou para o trabalho e vou pegar um caminho diferente, hoje eu vou fazer um hobby diferente. Então, invente coisas novas no seu dia a dia. Pode ser uma coisa mínima, assim, de 10 minutos que você não está habituado a fazer. Isso já tem um benefício enorme para o nosso cérebro. Então espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, se inscreve no canal, curta esse vídeo e bora para os próximos.